Oi, gente. Se vocês não sabem, Haddad escrevia artigos para a Folha de São Paulo. E recentemente, depois de um editorial em que ele é atacado, ele escreveu um artigo com o título de Despedida, indicando que esse seria seu último artigo pela Folha de São Paulo por ter sido atacado por esse órgão da imprensa. Haddad foi extremamente duro com relação à Folha de São Paulo, disse que o artigo da Folha tem um estilo bolsonarista, e que é um ataque que mostra que não aprendeu, enfim. Então, ele foi, ao meu ver, corretamente duro com a Folha, mas ao mesmo tempo eu fiquei dividido com um aspecto, não com relação ao editorial da Folha, que é obviamente condenável, mas eu fiquei dividido com o seguinte aspecto. Será que nesse momento pessoas como Haddad podem abrir mão de qualquer espaço que exista na mídia corporativa? Deixa eu explicar isso. Eu defendo com unhas e dentes que o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, todos os partidos e movimentos sociais progressistas abracem o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram, abracem as redes sociais, abracem a mídia alternativa, porque a mídia corporativa tradicional nos vai oferecer muito poucos espaços para divulgar nossas ideias, por motivos óbvios. Os donos desses meios são contrários às nossas ideias. Mas Haddad tinha pelo menos um espaço ali de artigos, não é? Que ele publicava na Folha de São Paulo. Será que não seria melhor ele usar esse espaço para criticar o editorial, sem se despedir, sem abrir mão desse espaço, tentar ficar mesmo criticando, e usar esse espaço para defender as suas ideias? Eu fiquei pensando sobre isso e genuinamente fiquei na dúvida. Porque se fosse eu no lugar dele e fosse feito um editorial em relação à minha pessoa tão ofensivo quanto o editorial da Folha foi feito, eu ficaria muito indignado, muito chateado e poderia ter uma reação emocional de dizer, olha, não quero mais participar desse espaço não. Não é? Enfim, vou trazer as falas do Haddad, mas queria colocar para vocês essa dúvida, esse questionamento, para a gente refletirmos juntos. Né? Inclusive mostrar para vocês que nem tudo eu tenho já uma posição pré-definida. Muitas vezes eu ainda estou pensando e refletindo sobre ela em processo, em diálogo com outras pessoas. Né? E essa é uma reflexão que eu ainda estou fazendo. Bem, ele disse o seguinte, o Haddad, no artigo dele. Em editorial, esse jornal resolveu me atacar de maneira rebaixada. Incapaz de perceber na minha atitude a defesa do Estado de Direito, interpretou-a como uma tentativa oportunista de eu próprio obter uma nova chance de disputar a eleição presidencial, ou seja, que seria um gesto motivado por interesse pessoal mesquinho. Simplesmente desconsiderou que nos últimos 2 anos, em todas as oportunidades, inclusive em entrevista recente ao jornal, defendi sempre a mesma posição, qual seja a precedência da candidatura de Lula. E ele disse ainda, criticou o tom bolsonarista do texto opinativo da Folha. Né? Ao me desqualificar mais uma vez, inclusive com expediente discursivo desrespeitoso ao estilo bolsonarista, essa Folha demonstra pouca compreensão com gesto de aproximação e sacrifica as bases de urbanidade que o pluralismo exige. Infelizmente, constato que nos momentos decisivos, a Folha, em lugar de discutir ideias, prefere agredir pessoas de forma estúpida. Não é? E complementa dizendo que não vê como manter uma colaboração permanente com o veículo. Né? E aí ele acrescenta uma série de coisas. Né? Segundo Haddad, o ataque da Folha se deu após ele reagir nas redes sociais a um artigo de um jornalista publicado no Estado de São Paulo, sugerindo que o STF manteve a condenação de Lula e desconsiderasse as provas de parcialidade de Moro. Né? E por quê? Para evitar que Lula seja candidato em 2022, o que supostamente favoreceria a candidatura de Bolsonaro, reagir nas redes sociais afirmando que, diante de tanta infâmia e covardia, restava ao PT reafirmar os argumentos da defesa de Lula e relançá-lo à presidência, diz o petista no artigo. Né? No editorial, o Jornal da Família Frias diz que Fernando Haddad assumiu papel de poste e tal. Né? Aqui o que disse o editorial. Fernando Haddad assumiu o papel de poste e a chapa surfou nos votos que Lula ainda era capaz de amealhar, sendo derrotada por Jair Bolsonaro no segundo turno sem conseguir apoios expressivos. Talvez esperançoso por uma nova chance,
Haddad lançou no final do ano passado a candidatura do ex-chefe em 2022, algo que depende de um complexo arranjo legal. Essa presunção de dizer que ele teria uma nova chance porque ele está defendendo Lula, realmente, Haddad tem razão, é uma coisa baixa do editorial da Folha de São Paulo, uma coisa realmente nojenta. É difícil caracterizar de uma outra forma. Inclusive porque, como bem lembrou o Haddad, não é uma coisa nova. O Haddad manteve a posição que ele sempre teve. Então essa posição dele não é uma posição para tentar ter uma chance, uma coisa mesquinha em 2022. É o que ele realmente acredita. Desde o início ele disse isso. Se você concorda com ele, se você discorda, é uma questão pessoal. Mas pressupor que ele estaria fazendo isso com cálculo dele ser o candidato, por isso que ele está defendendo o Lula, primeiro que ninguém está na cabeça do Haddad para saber isso, né? Então, é uma coisa realmente rasteira, baixa da Folha de São Paulo. Agora, eu retorno à discussão que eu comecei no início desse vídeo. Será que nós devemos abrir mão de qualquer espaço corporativo porque nós condenamos esse espaço corporativo? Vou exemplificar para vocês. Eu tenho enormes críticas ao Grupo Globo. Mas se no futuro eu fosse convidado para participar de um painel na Globo News, vocês acham que eu iria recusar? Não. Eu iria aceitar, iria expor as minhas ideias. Expor ideias que muitas vezes os telespectadores da Globo não estão acostumados a serem expostos. E seria, inclusive, sedutor, educado e gentil para que fosse convidado mais vezes e ficasse lá expondo e ganhando mais pessoas para minhas ideias. Porque o que me importa, o que eu quero é que essas ideias se difundam, se espalhem. Então, eu veria aquele espaço como uma oportunidade de divulgação dessas ideias. Por mais que eu tenha críticas terríveis ao Grupo Globo, por mais que eu tenha dito já várias vezes que na eleição do Fernando Collor, eles ajudaram Collor a se eleger, foram eles que construíram a imagem de herói do Moro. Quer dizer, o Grupo Globo tem um histórico extremamente complicado, obviamente complicado. A Folha de São Paulo, idem. Muitas coisas absolutamente questionáveis. Mas se no futuro a Folha me chamasse para uma entrevista ou alguma coisa, ou falar alguma... Vocês acham que eu me negaria? Não, eu iria, mas eu não abriria mão do que eu acredito. Eu continuaria defendendo o que eu acredito. Se fosse perguntado sobre algo específico deles, iria fazer crítica. Naquele momento faria uma crítica, talvez, moderando os adjetivos, mas não mudaria em nenhum centímetro o conteúdo. Porque o conteúdo é o que é mais importante para mim, não a aparência. Entendo que a gente deve ocupar a mídia corporativa quando for possível. O que a gente não deve ter é a ilusão que, ocupando a mídia corporativa, nós vamos virar esse jogo. Não. A única forma de virar esse jogo é usando as mídias alternativas. E usar as mídias corporativas é, eventualmente, quando a oportunidade surgir. Caso que o Haddad tinha do artigo que ele publicava na Folha. Agora, eu vou ser sincero com vocês. O ataque da Folha foi baixo demais. E eu entendo e me solidarizo completamente com a atitude do Haddad do ponto de vista humano. Ou seja, se fosse eu nessas circunstâncias, é muito provável que eu tivesse uma atitude muito semelhante. Porque eu ficaria muito, mas muito ofendido com a pressuposição que está presente no artigo da Folha. Uma pressuposição, a pressuposição que ele estaria fazendo um cálculo político para ser candidato em 2022 e por isso ele está defendendo o Lula, é uma pressuposição que não tem nenhuma base, é uma invenção da cabeça do editorial. Uma invenção ofensiva e que ataca a moral do Haddad. Que ataca a honestidade dele, como se ele estivesse sendo cínico, sem nenhuma evidência. Esse tipo de ataque, se você for fazer no jornal, você tem que ter evidências. E eles não têm. Então, do ponto de vista emocional, eu entendo totalmente o Haddad. Agora, do ponto de vista estratégico, quando a cabeça esfriasse, talvez eu recomendasse uma outra estratégia. Talvez eu recomendasse a estratégia de, olha, fazer um artigo crítico, sim, do que o editorial da Folha realizou, mas tentar manter aquele espaço e usar daquele espaço como um espaço de ganhar as pessoas pelas ideias, pelos projetos. Não é? Enfim.
porque a gente não pode abrir mão de nenhum espaço nesse momento, especialmente tendo em vista que nossos espaços na mídia corporativa são tão restritos e pequenos, né? Mas eu devo ressaltar que em nenhum momento eu critico a atitude do Haddad. Compreendo ela do ponto de vista humano completamente e me solidarizo a ele nessa crítica que, ao meu modo de ver, foi absolutamente infundada, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu. Quero ouvir a opinião de vocês. É uma questão um pouco complexa. Espero que vocês tenham... antes de vocês dizerem a opinião de vocês reflitam sobre a complexidade para poder se posicionar e não ter uma reação emocional, sabe? Tentar pensar um pouco sobre essa complexidade e aí exprimir a sua opinião nos comentários. Eu queria ouvir de vocês o que é que vocês pensam sobre isso. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e se você puder, eu peço que você divulgue para todos os amigos conhecidos em todas as suas redes sociais a live minha com o Eduardo Suplicy que vai acontecer na segunda-feira. Por favor, gente, além de comparecer, tentem divulgar, vamos tentar divulgar o máximo que for possível, eu peço isso de vocês, porque live é uma coisa que eu não faço toda hora no canal, e às vezes o fato de não fazer toda hora não deixa as pessoas acostumadas, e aí acaba que nem sempre dá muito público, mas eu queria realmente prestigiar o Eduardo Suplicy, que tão gentilmente concordou em participar dessa live. Então eu peço de vocês essa ajuda nesse momento. O link para a live do Eduardo Suplicy vai estar no comentário fixado. Um abração, gente. Tchau, tchau.